Esse filme foi lançado em 2015, já se passaram aí 8 anos, mas ele vem impactando milhões de pessoas ao redor do mundo. Roda a vinheta. Como você viu, hoje nós teremos um vídeo diferente. Nós vamos fazer uma resenha do filme Quarto de Guerra. Você já viu esse filme? Não viu ainda não? Tá bom, vem com a gente. E se você já viu, compartilha com a gente aqui embaixo nos comentários o que você achou, o que você teve de insight nesse filme, tá certo? Esse filme conta a história de um casal que está em crise no relacionamento. Eles têm uma filha e essa filha percebe que o casamento de seus pais está à beira do divórcio. O nome deles é Elizabeth e Tony. E esse casal não consegue chegar num acordo. Alguém fazendo comida. Ai. Ambos possuem uma boa profissão, um cargo elevado, ele é vendedor e ela é uma corretora de imóveis. Tony, né, ele se achava o dono da situação porque ele recebia mais, né? Acabava, não, eu que dirijo aqui a casa porque eu ganho mais do que você, então havia aquela competição, né? E a filha, tadinha, ficava ali no meio, né? Era só um objeto, né? Estava no meio desse jogo cruzado aí. Dessa briga, desacordo, vamos botar assim, desacordo. Então, o casal já estava vivendo aquela crise que qualquer coisinha, né, um explodia, já não tinha mais um diálogo, né? Quando um conversa, o outro já entende outra coisa. Mas porque você estava querendo mandar na minha vida. Todo casamento ele tem um propósito. Então, um estava puxando de um lado, o outro estava puxando do outro a corda, né? E ninguém saía do lugar. Então, não havia crescimento. Não crescia com aquela união, tanto material quanto espiritual. Não é verdade? A Elizabeth, ela era corretora de imóveis. E em uma dessas vendas, em uma dessas visitas em casas para vender, ela conheceu uma senhora. E essa senhora apresentou a Elizabeth o poder da oração. Apresentou a ela um quarto. E esse quarto é onde ela travava as maiores batalhas. Era um quarto que chamava Quarto de Guerra. E a partir desses momentos que ela não encontrou essa senhora só nesse dia, ela encontrou em alguns outros momentos também. Essa jovem senhora foi como se fosse uma discipuladora dela. E essa Elizabeth, ela se tornou ali uma mulher de fé. Uma mulher que passou a guerrear com as armas certas. Que a gente fala de guerra. E quando a gente fala de guerra, a gente fala de usar armas, certo? E quando a gente fala de quarto de guerra, a gente fala de usar as armas certas para vencer as batalhas. Então ali, no casamento dela, ela entendeu que ela não era ela e o esposo não eram um inimigo do outro. Mas ela precisava usar as armas certas, precisava orar ao Senhor, pedir direcionamento, pedir sabedoria. E o final do filme eu vou deixar para você ver. A gente vai colocar um link aqui abaixo. Não vamos dar spoiler agora. Não. A gente só pode te dar uma certeza, que esse filme a gente assistiu mais de uma vez, inclusive no mês passado a gente assistiu de novo. É verdade. E é muito impactante. Esse filme é uma benção mesmo. Eu acho. Toda vez que a gente assiste, né, amor? Muitas das vezes é porque, na verdade, a gente vive, sim, uma guerra. A gente vive uma guerra, né? Porque é a primeira vez que, assim, que eu vejo, né, essa expressão, né, quarto de guerra, né? Porque geralmente a gente fala quarto de oração, né? Momento de oração, entra no quarto, fecha a porta. Mas quarto de guerra, porque na verdade essa guerra, né, ela é totalmente espiritual. Por quê? Porque o casamento ele foi instituído por Deus, né, um projeto arquitetado por Deus. Então isso quando a gente vê essa questão, né, como você falou, que não existe inimigo. Eu não sou inimigo de uma pessoa a qual a Bíblia me fala que eu tenho que cuidar, assim como Deus, né, cuida da igreja, ama a igreja, e assim, e você, né, e a mulher, né, que tem que honrar o marido. Então não existe, na palavra de Deus não está falando de inimigo,
A palavra de Deus está falando de quê? De parceria. Então, seu parceiro, a sua parceira. Se eu amo esse casamento, que eu quero que esse casamento mude. O que eu tenho na mão é o poder da oração. Né? E esse filme nos ensina muito, né? Esse poder da oração. A gente pode contemplar nesse filme como que o poder da oração, né, ultrapassa qualquer coisa. Não, você não precisa bater boca, você não precisa com as suas próprias usar forças. a força do seu próprio braço, né? Quando a gente fala assim, não, eu preciso mudar, né? A autoanálise, a autoavaliação. Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. Primeiro tem que ter a autorresponsabilidade para que Deus possa agir. Então, quando a gente reconhece, quando um reconhece e o outro reconhece, automaticamente a coisa vai mudar. Né? O poder do perdão, né? Que esse filme fala muito disso, o poder da oração e do perdão, que é muito importante. Quando você perdoa de verdade, a forma que você lidar no casamento já muda. O ambiente já muda. Quando tem um ambiente de perdão, a sua casa muda. Né? Então esse filme é bastante interessante, que ao decorrer do filme você consegue ver que as coisas vão mudar, não pela força bruta. Então, quando o casamento ele é banhado em oração, a gente tem costume, né, de sempre falar no nosso casamento que é o cordão de 3 dobras. Porque a gente tem que estar alicerçado na oração, no poder da oração. Porque o casamento ele passa por altos e baixos, né? Então, se você não tiver o controle das suas emoções, a ação de entrar no quarto, de orar, se você não tiver uma autoanálise, as coisas só vão se estreitando. O casamento vai sendo um peso, né? Um fardo. Não é verdade? É verdade. Então, pessoal, não deixe de assistir esse filme. Você vai ver, você não vai se arrepender, porque é uma bênção mesmo, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Deixe o seu like e seja um agente abençoador compartilhando esse conteúdo para muitas pessoas, tá certo? E sem contar também que temos um link aqui que vai direto pro nosso Instagram, nossas redes sociais também, tá bom? Esteja lá também conosco, lá também a gente tá colocando bastante dicas, né? Vamos deixar também um link aqui abaixo do nosso canal no Telegram, que lá a gente vai compartilhar o link desse filme. Porque a gente teve dificuldade até para encontrar esse filme no YouTube. A gente teve que assistir pedaço por pedaço. Mas a gente vai compartilhar com vocês o conteúdo completo, o filme completo, lá no nosso Telegram, ok? Até o próximo vídeo!